3 dicas para escrever melhor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo para o quadro 3 dicas para. Dessa vez eu vou falar de como vocês podem escrever melhor. 3 coisas que vocês têm que se atentar ou começar a praticar para escrever melhor. Eu já logo aviso que são dicas que, quando aplicáveis, vocês não veem um resultado imediato. As 3 dicas, elas demandam um processo. São coisas que vocês têm que começar a fazer e continuar a fazer para escrever melhor, certo? Outra coisa que eu já adianto também, quando eu falo escrever melhor, eu não estou me referindo a texto literário. Mesmo porque, embora eu não tenha nenhum dado estatístico sobre isso, suponho que pessoas com perfil literário é um percentual mínimo da população. E digo mais, as pessoas com perfil literário que eu conheço, elas não têm dificuldade de escrever. Talvez elas queiram aprimorar a escrita, escrever melhor, criar personagens melhor, coisas assim. Mas não é uma dificuldade para produzir texto. Agora, a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade para produzir textos. O que a maioria me fala, né? A maioria que diz que tem dificuldade, fala que tem dificuldade de colocar as ideias no papel, dificuldade para desenvolver o texto. E as pessoas que me falam isso são amigos, colegas de trabalho e alunos. Por conta disso, as dicas são para textos dissertativo, argumentativo, que é um tipo de texto, um gênero de texto que exige um pouco mais da gente. E é um tipo de texto que num momento ou no outro da vida a gente tem que produzir. A gente tem que produzir para fazer redação, para escrever texto científico, TCC, dissertação, tese, enfim, para o trabalho, em qualquer lugar. Você vai precisar aprender este gênero textual. Isto posto, vamos lá, a primeira dica. A primeira dica para escrever melhor é escrever. Não me xinguem, mas é isso. A gente escreve melhor à medida que a gente começa a praticar a escrita. Não tem jeito, gente. Tem que começar a fazer. Faça do jeito que você sabe e aí você vai aperfeiçoando. Tem que começar a fazer. É como aprender o idioma. Se você não começar a falar, mesmo falando errado, você não vai aprender o idioma nunca. Você não vai falar nunca. Você pode aprender normas gramaticais, né, falando do idioma. Você pode aprender normas gramaticais, aprender um monte de coisa, o significado das palavras, tal. Mas, se você não começar a falar, você não vai conseguir falar o idioma. Não vai conseguir falar fluentemente. Para escrever melhor e para escrever bem, a mesma coisa. Você tem que praticar. É a prática que vai fazer você melhorar. Os alunos que fazem TCC, eles sempre falam, eu tenho dificuldade de colocar as ideias no papel. Eu falei, escreva do jeito que você está pensando. Depois você conserta. Um grande problema que faz as pessoas travarem é que elas acham que o texto já tem que sair redondo. Elas têm que parir as ideias de maneira assim, fluida e elas ficarem ali já bonitas. Não, gente, vocês não estão gravando nada na pedra, ainda mais hoje em dia que a gente escreve ainda no computador. Quando era em máquina datilográfica, era um pouco mais difícil arranjar o texto. Hoje em dia não é. Então, escreva do jeito que você conseguir e depois você vai melhorando, você vai aperfeiçoando. Porque a dificuldade de colocar a ideia no papel vem daí, de você querer burilar o texto mentalmente para depois colocá-la no papel. Faço o contrário. Para mim, eu já falei isso em algum vídeo, penso melhor quando escrevo. A maioria quer pensar melhor para escrever. Eu penso melhor quando escrevo. Eu preciso escrever para acertar o pensamento. Pensem que só o fato de vocês colocarem no papel, isso vai fazer vocês refletirem melhor sobre o que vocês estão pensando. E quando eu falo escrever melhor, não é escrever texto de rede social, não, gente. Porque texto de rede social, WhatsApp, 2 linhas, não é isso. É escrever, desenvolver parágrafos. Comece com meia página, depois mais e mais. Tanto a produção escrita quanto a produção falada, tanto a compreensão escrita quanto a compreensão oral,
elas só melhoram se houver prática. Pensando na nossa própria língua, nosso próprio idioma, isso também considerando a aprendizagem de idiomas estrangeiros. Você tem que praticar, tem que estar em contato, tem que estar produzindo, buscando compreensão e buscando produção. Senão, não tem jeito. Segunda dica, para escrever melhor, vocês precisam ler. Também não me xinguem por conta disso. Ora, por quê? O que leitura tem a ver com escrita? Tudo. Você está em contato com palavras. Palavras organizadas, palavras que formam sentido. Vocês estão em contato com o texto. Não só por essa razão que parece mais fácil de entender, tem uma outra razão aí. Há qualidades num texto que só quem ler muito consegue atribuir no texto que produz essas qualidades. Exemplo, a fluidez do texto. Questão de ritmo. Ah, mas não é poesia. Não importa. Mesmo prosa, ela tem um ritmo. O que faz um texto ser cansativo ou não tem a ver com fluidez. E a fluidez, ela vem do quê? Da sintaxe. E o que a leitura tem a ver com isso? A leitura nos aperfeiçoa para a construção sintática. Mas, de novo, o que eu disse para a primeira dica, eu vou repetir aqui agora. Não é a leitura de texto de redes sociais, não. É a leitura de textos bons. Parágrafos encadeados, textos maiores. Porque a gente sabe muito bem que em redes sociais a questão gramatical, sintática, gramatical de modo geral, ela é muito subvertida, ela é muito desrespeitada. Embora essas dicas sejam para texto dissertativo argumentativo, quando eu digo ler mais, não é necessariamente ler só esse gênero de texto. Quando eu falo ler mais, é ler qualquer gênero textual. Essa questão de fluidez de um texto tem a ver com ritmo. E o ritmo a gente adquire por meio de uma boa sintaxe, construção sintática. Eu reviso muito texto, agora não muito, mas já revisei muito. E às vezes eu tinha que tirar ou colocar alguma palavra só para dar ritmo, um ritmo agradável. Sabe quando você lê um parágrafo e parece que ele terminou antes da hora? Ou quando você lê um parágrafo e ele já deveria ter terminado, mas não terminou? Isso é problema sintático, isso tem a ver com fluidez. Isso atrapalha a fluidez, não é? Às vezes você tem que ler de novo para ver se entendeu, não é? A leitura ajuda no ritmo, no encadeamento. Essa percepção de que está faltando ou está sobrando, vem da leitura. Então, assim, às vezes você olha do ponto de vista ortográfico, não tem problema nenhum. Mas quando você lê, você sente que tem alguma coisa ali mal ajambrada. E essa dica já nos revela uma outra coisa, que escrever bem não é escrever corretamente. Escrever bem está para além de escrever corretamente. Claro, você tem que escrever corretamente também. Mas escrever bem está para além disso, porque envolve essas coisas que eu estou falando, de fluidez. A terceira dica, utilize conectores lógicos, os chamados conectores de coesão, porque são esses conectores que dão encadeamento ao texto. Eles relacionam as partes do texto e fazem essas partes formarem uma unidade. Ah, mas o que são esses conectores lógicos? O que são esses conectores de coesão? São aqueles conectores, aquelas palavrinhas que têm significado, mas não é o significado principal de um texto, elas servem apenas para ligar. Então, assim, conjunção adversativa, mas, porém, todavia, contudo. Aqueles conectores que têm a função de finalizar, resumir, concluir as ideias. Portanto, em suma, por fim, ou aqueles conectores de concessão, embora isso, não obstante aquilo. Percebam que são termos que, embora tenham significado, eles não são o essencial ali do texto, né? Bom texto argumentativo, dissertativo argumentativo, ele é matemático. E a matemática desse texto, a gente percebe por conta do uso desses conectores. Por quê? Você pode perfeitamente substituir esses conectores por símbolos lógicos matemáticos, de mais, de menos, portanto, aqueles 3 pontinhos. Só pelos conectores você consegue ter uma ideia do raciocínio, da lógica do texto, sem necessariamente saber dos conceitos tratados ali, certo?
Dá para entender que uma ideia está sendo comparada a outra, que está sendo contrária a outra, que é causa de outra, que é conclusiva. Os parágrafos também são assim. Por isso que um bom texto argumentativo, dissertativo, os parágrafos começam com conectores, lógico. E não só os parágrafos, os períodos dentre um parágrafo. Se há uma necessidade de contrapor uma ideia. Por quê? Porque é necessário relacionar as ideias ali que você está jogando, que você está apresentando. Eu reviso muito texto e muitas vezes eu não sei o que a pessoa quer dizer. Porque ela simplesmente coloca as coisas por justaposição, uma do lado da outra. Você não sabe se uma ideia está contrariando, se está somando, se está concedendo, se está... Não dá para saber às vezes. Você não sabe o que pessoa está querendo dizer se ela não usa conectores. Falei para vocês, os conectores têm significado, não tem? Tem, às vezes está somando, às vezes está exaltando, às vezes está resumindo. E muita gente usa conector de maneira errada. Era para usar um conector de modo a somar a ideia anterior, a somar, agregar, somar algo à ideia anterior. Usa um conector que vai contrariar o que foi dito antes. Usa o conector, mas um conector com outro sentido. Isso é muito sério, porque se você usa o conector inadequado, seu texto fica sem sentido. Aí a gente tem a impressão que a pessoa tem problema de cabeça, de raciocínio. Se não usa o conector, você não entende muito bem o que ela está querendo dizer. As coisas estão postas lado a lado. Se você usa o conector errado, com outro significado, está com problema de cabeça, de raciocínio, porque linguagem é pensamento. Você não separa a linguagem de pensamento. É por isso que às vezes você precisa escrever para pensar, às vezes pensar para escrever. As palavras expressam suas ideias. É por isso. Você não separa essas duas coisas. São coisas diferentes, mas estão intrinsecamente relacionadas. E se você usa um termo inadequado, a ideia também fica inadequada. Um exemplo literário de uso de advérbio. O conto da Clarice, que é poesia pura. Quem me acompanha sabe que eu adoro o conto O Búfalo. Olha como ela começa. Mas era primavera. Mas é uma conjunção adversativa, não é? Que a gente usa quando algo já foi dito. O que a gente vai dizer depois da conjunção adversativa vai contrariar, vai contrapor, às vezes não contrariar, só contrapor a ideia do que foi dito antes. Só que ela começa assim, não foi dito nada antes. E aí, como é que se interpreta isso? Se interpreta que tem uma situação não dita e o que ela vai dizer ou vai fazer vai contrariar um contexto dado. E é exatamente isso que acontece no texto. E ela repete essa frase durante o texto inteiro. Mas era primavera. E primavera é a estação das flores, da alegria, da cor. Então, o que fica evidente? A situação antes era uma situação não alegre, não colorida. Porque o mas indica que o que a Clarice vai apresentar, que é primavera, vai se contrapor ao que havia antes. Mas era primavera. E a gente sabe, quem conhece o conto sabe, né, o que está ali em jogo. Eu tenho um vídeo aqui analisando esse conto. A mulher vai no zoológico para buscar a morte, ela quer se matar, quer buscar a animalidade dos bichos para se matar, não sei o que, não sei o que. Então ela está com esse sentimento, mas era primavera. Ou seja, ela chega lá, o que ela encontra é um contexto totalmente diferente da realidade interior dela. Vocês percebem? O uso da conjunção adversativa. Aqui eu estou dando um exemplo de como, com um conector, você consegue interpretar o texto. Pense que no texto argumentativo, os conectores também têm essa função. Um conector vai te ajudar a relacionar as ideias. E um texto argumentativo, ele é cheio de conectores. Porque um texto argumentativo, ele tem que ser lógico. E é por isso que esses conectores são chamados de conectores lógicos, conectores de coesão. O que é coesão? Coesão é o que faz algo ter sentido, ser coeso, ser encadeado, as partes estarem relacionadas. Os conectores de coesão, eles fazem o que eu chamo disso de imbricar, deixar as partes assim, com esse tipo de relacionamento, imbricamento e não justaposição.
ideias uma do lado da outra. Você não sabe se as ideias são contrárias, se as ideias são comparativas. Você não sabe nada quando fazem texto assim. Então, usem sempre conectores. Só que usem os conectores adequados para expressar o sentido que vocês querem. É muito comum, muito mais comum do que vocês imaginam, o uso inadequado. Se vocês dominarem o sentido, né? Porque não são tantos assim e de uma forma ou de outra a gente sabe bem mais sobre eles do que a gente pensa que sabe. O que eu falo para vocês, o que eu indico é vocês começarem a prestar atenção mais neles e começarem a usar. Vocês vão ver como isso vai ajudar vocês a desenvolver um texto de maneira mais fácil, as ideias de vocês ficarem mais claras. Então, dessas 3 dicas que eu dei, talvez a mais fácil de ser colocada em prática, embora também seja para a vida toda, seja essa sobre os conectores. As outras de ler mais, escrever mais, é processo. É processo que quanto mais você fizer, mais você vai melhorar. Mas essa aqui dos conectores também é, mas você vê os resultados de maneira mais imediata. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas. Me digam quais as dicas que vocês têm para escrever melhor, para além dessas 3. Eu tenho certeza que vocês têm dicas aí para ajudar quem tem problema e tal. Coloquem aí nos comentários e aí quem se interessar por esse texto também vai ler os comentários de vocês e vai ser ajudado, certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.